E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio 15. Se você está acompanhando a gente pelo devocional do aplicativo, é o mesmo, número 15. E se você está acompanhando a gente pelo livro, também é o mesmo devocional, número 15. E nossa temática de hoje é brigas. Não, nós não iremos falar sobre o UFC, sobre MMA, sobre WWE. Tem uma galera aí da época de WWE. A gente não vai falar sobre esse tipo de briga, mas a gente vai falar sobre intrigas, sobre discussão entre os irmãos, entre as famílias. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Galera, eu quero te lembrar. Você que está acompanhando a gente, quem sabe não saiba que nós temos um aplicativo. Eu queria te convidar a você abrir a sua App Store do seu celular, a sua loja de aplicativos e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. Galera, nós temos muitos conteúdos incríveis e de forma gratuita. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora, entraria lá, baixaria o aplicativo e consumiria todo esse conteúdo gratuito. Tanto daqui da gente, do Pão Diário, como também dos nossos parceiros, da ESRIS, do Bible Project, da ABC2, então, tanto conteúdo legal e de forma gratuita. E também, pessoal, se você ainda não conhece o nosso conteúdo do Instagram, então segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades aqui no Ministério. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou da Alcance Curitiba, fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio ali na PUC, sou acadêmico de psicologia, indo agora para o 10º período, agora sim oficialmente quase me formando, graças ao bom Deus. A gente fala muito de universidade aqui e eu não vejo a hora de sair da universidade. Fases e fases da vida, né? E, gente, mais uma vez é um prazer. Todos nós. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu tenho a honra de ter 2 convidados incríveis aqui para esse bate-papo. Queria que eles se apresentassem. Gabriel, se apresenta aqui para a gente. Você que é novo por aqui, fala um pouquinho sobre você. Tudo bom, gente? Eu sou o Gabriel. Eu faço engenharia civil lá no FPR, estou no 2º período. Comecei agora, né? Sou calorinha aí do pessoal. Muito que aprendendo também. Eu frequento ali a primeira IEQ, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Faço parte ali do Ministério da Alta Uni, né? Que é o Ministério dos Universitários. Então, sempre entrei na universidade já com o pessoal do Ministério, Isso entendeu? aí, Foi muito cara. massa. Isso aí. E bola para frente, né? Espero aprender muito aqui com vocês também nesse bate-papo, muito que falar e vamos para cima. Que massa, mano. Prazerzão ter você aqui conosco. E, gente, nós temos aqui uma velha conhecida nossa aqui do Conexão Universitária, quem ajudou a fundar esse negócio que a gente está fazendo aqui. Jess, se apresenta para a gente mais uma vez. Olá, pessoal, vocês estão aí me acompanhando há um tempo? Brincadeira. Gente, eu sou Ou a há Jess. muito tempo. Né? Misericórdia. Então, estou aqui de novo para bater papo aqui sobre essa temática bem interessante. Eu realmente amo me envolver com todas as temáticas aqui do Conexão. E é um prazer estar aqui de novo. Eu sou a Jess, trabalho aqui no Pão Diário Universitário, junto com o João. E a gente faz a gestão aí de vários recursos e disponibiliza para os estudantes. Então, se você ainda não conhece, pelo amor de Deus, vai lá baixar, fala com a gente, se envolva. Fala com a gente. Isso aí, isso aí. Isso aí. E eu também estou finalizando finalmente o meu curso. Olha, muitos anos ali de sofrimento, chegou o dia. Aleluia. Chegou o ano da formatura, né? Chega. Graças a Deus. Estou muito feliz, sou acadêmica de letras, né? Por mais que alguns demorem 4 anos, eu demorei muito mais, mas tudo bem, o Senhor é misericordioso. Então, basicamente isso, fico muito feliz de poder contribuir aqui com o bate-papo de hoje. Tamo junto, tamo junto. E resumindo, gente, a Jess é minha chefa, tá bom? Então, assim, ó, você que não sabia, aqui estou eu com a minha chefa para esse bate-papo. Então, galera, fica por dentro aí, ó, tá todo mundo aqui reunido, entendeu? Galera, bora para nossa temática, então. Vamos falar sobre brigas. E eu queria começar perguntando para o Gabriel. E aí, Biel, fala para a gente foi chamado para ser lutador ou a gente foi chamado para ser pacificador? Explica aí para a gente. Top. Cara, eu creio muito, né, que a gente foi sim chamado para ser, nós somos pacificadores, né? A Bíblia nos fala, Jesus nos fala lá na Bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores, pois eles são chamados filhos de Deus.
Mas eu creio que é muito dos dois, um pouco dos dois, né? Depende muito do contexto, né? Que a gente Claro. deve se lutar. A gente vai lutar pelos nossos princípios, pelos nossos direitos, mas não que nem você falou, não vai entrar uma luta MMA ali, você brigar na mão com o cara porque ele discorda de você. Pensando um pouco nisso, né? Eu vou muito na vida de Paulo. Tem um momento que ele fala, se não me engano, lá em 2 Timóteo, que ele fala para Timóteo, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira, acabei a carreira, enfim, e guardei a fé. E quando ele fala isso, ele dá ênfase no bom, que na tradução original, né, bom combate eu combati. Então, ou seja, né, independente do que ele teve que passar para o mundo, né, a vida dele foi ser cercado, né, de dores, de sofrimento, de privações ali, de tanta coisa ruim que a gente olha, cara, quanta coisa que ele passou, né, quem ele era, quem ele foi depois de conhecer Jesus ali, tipo, a história dele é incrível, maravilhosa, assim, eu gosto muito dele. Mas na questão da fé, ele viveu uma vida digna, né? Ele viveu uma vida notável. Ele viveu uma vida digna de ser vivida novamente, sabe? Tipo, se ele tivesse que viver de novo, ele passaria por tudo aquilo de novo. E ele não, em nenhum momento, ele cessou as lutas dele, né? Ele fala de combate, ele teve que combater as pessoas, os fariseus, combater as pessoas que discordavam dele, combater as pessoas que estavam contra ele, né? E ele sofreu muito, sim, mas ele não deixou de fora as brigas, a luta que ele teve que lutar. Então, eu acredito que é muito isso, né? A gente tem que enfrentar nossas vidas, nossos dia a dia, com, sim, nossos desafios, nossas adversidades, mas buscar, acima de tudo, a paz. Porque isso é você ser um pacificador, né? Na Bíblia, você ser um pacificador é você buscar a paz de Deus acima de todas as coisas. E não só buscá-la, mas buscar mantê-la também, né? Todos os dias você buscar a paz no seu coração, porque isso é uma das qualidades do fruto de espírito, né? Você ter a paz de Deus. Então, dia após dia, cara, a gente deve, sim, lutar pelos nossos direitos, lutar pelos nossos ideais, mas sempre em cima da paz, né? Ter essa paz, ser pacificador, né? Não promover discórdia, promover intriga, né? Promover, tipo, você ser aquele que instiga aquela pessoa a discordar de você. Tipo, o cara já tem uma visão diferente, aí você vem com a sua ideia e você instiga ele a discordar de você. Não é isso que a gente... Não cabe a nós esse tipo de vida, né? Esse tipo de escolha. Sim. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. E aí, Jess? A gente foi chamado para ser lutador ou pacificador? Então, eu diria que os opostos, na verdade, são duas outras palavras. Seria o pacificador em si e o pacifista. A gente não foi chamado para ser pacifista, a gente foi chamado para ser pacificador. Pacifista, o que é? Aquela pessoa que faz paz e amor e não faz nada, né? Fica lá sentado vendo a guerra e fala, não, a gente não pode lutar. Não é isso. Nós somos pacificadores. Onde nós estamos? No meio da guerra. Onde os pacificadores, filhos de Deus, estão no meio das brigas. Na verdade, essa pessoa consegue apaziguar para que as pessoas vejam lados que não estão sendo expostos, ou por causa da raiva, do ódio, você não percebe o outro lado. Então, o pacificador é aquele que está no meio mesmo da confusão. Ele está no meio da luta, ele é quase um juiz ali, mas ele tenta entender os dois lados. Eu tenho uma amiga pacificadora que eu fico, gente, é um dom mesmo, não dá. Ela realmente chega nos lugares e ela ouve atentamente os lados. E ela consegue contrapor os dois lados. Tipo, deixar os dois sem argumento e colocar os dois sentadinhos, assim, sabe? É tipo a mãe chamando os filhos. Dom de pacificador. Tá no meio da guerra. Tá no meio da briga e consegue apaziguar e falar, pronto, calma, que você não tá vendo esse ponto. Você também não está vendo esse, né? Isso não significa que você está certo ou você está errado. Significa que vocês estão com raiva e não percebem esses pontos. Então, o pacificador é muito diferente do pacifista. O pacifista fica olhando as coisas pegarem fogo e falar, paz e amor aqui, galera. Não, o cristianismo não funciona assim. A gente entra na guerra, a gente realmente batalha por pontos, mas realmente aqueles que são pacificadores tentam encontrar o equilíbrio naquilo. Sim. Porque as pessoas vão agir de maneira muito emotiva, às vezes, ou baseando a vida em sentimentos. E isso a gente precisa trazer ela de novo para o centro. Falar, olha, o príncipe da paz, aquele que deixa o seu coração em paz em relação a isso. A guerra está acontecendo, mas o seu coração está em paz. Então, isso faz muita diferença quando a gente olha, fala, não, eu sou um pacificador. Isso não significa que eu estarei sentado no banco vendo a guerra acontecer. Significa que eu vou estar lá no meio, ajudando as pessoas a conversarem, a expor os pontos
porque eu consegui mediar muito bem, sendo um bom pacificador. Então, a minha visão vai bem em direção a isso. Nós, como cristãos, fomos chamados, sim, para ser esse pacificador. Eu sei que nesse tempo de eleições, a coisa foi para o outro lado, né? Eu vi o quanto realmente os cristãos não estavam sendo pacificadores. Eles estavam sendo lenha na fogueira ou coisa do gênero. Isso não é bom para nós como filhos de Deus. Como filhos de Deus, a gente tem que tentar, poxa, vamos olhar de novo. Eu estou aqui para alcançar você com o evangelho. Não vou julgar você já de cara. Tem uma guerra, mas eu não vou matar você. Eu vou entender. Tá? Você nesse sentido certo, você está certo, vamos para as coisas. Isso é o que o pacificador faz. Ele tenta entender os lados e traz para a mesa para Cristo, né? O nosso príncipe da paz, aquele que nos ensinou a trazer a paz para a mesa. Sim. Realmente entender os lados e não achar que um está mais certo ou mais errado. O príncipe da paz é o que está certo. E acabou a história. Não, eu achei muito bom isso que você trouxe, Jess. E eu quero voltar no que o Gabi falou também, porque ele citou o texto do Sermão da Montanha, né, de Jesus, né, que bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E eu acho esse texto incrível, porque assim, se a gente for olhar de tudo que Jesus deixou escrito para a gente, né, através dos discípulos, cara, o Sermão da Montanha é tipo assim, é o fino do fino, sabe? Tipo assim, é o creme, sabe? Tipo, meu, é a melhor parte. Exatamente, é o passo a passo. E a única bem-aventurança que denuncia a filiação é a bem-aventurança dos pacificadores. Então, mais do que felizes serão os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, no Sermão da Montanha, a única bem-aventurança que vai denunciar que somos de fato filhos de Deus é quando nós somos reconhecidos como pacificadores. Então, trazendo para esse lado. Né, João? Sim, fala aí, Jess. É bem diferente, né? É absurdamente diferente, porque um filho de Deus não está se posicionando em nenhum lado, não está arrumando coisas terrenas. Ele se preocupa com o reino dos céus. Ele se preocupa com o Pai dele que está no céu. Logo, ele realmente vai trazer o príncipe da paz para todos os momentos. Então, acho que isso é muito legal, esse ponto bíblico, porque realmente revela um filho de Deus. Revela alguém que não está preocupado excessivamente com coisas terrenas. Sim. Com coisas vãs, né? Exato, cara. E o ponto também do que a Jess trouxe antes, é que nós somos seres capazes de gerarmos paz no ambiente onde a gente está. E isso que é bizarro, porque essa é a diferença do que a Jess falou de pacifista, né? Tipo, viver a vida, assim, paz e amor, beleza. Mas assim, não, nós já estamos no meio da guerra, mas aí qual que é a decisão que nós tomamos, né? Será se omitir ou será, de fato, sermos pacificadores? Sabe? Então, aí que tem a grande diferença. É nós olharmos para situações e é de fato uma decisão. O que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou ser um pacificador mesmo? Eu estou vendo o problema. O que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou gerar paz ou eu vou gerar mais discórdia, mais contenda, mais brigas? Ou, de fato, eu vou trazer a consciência daquelas pessoas que estão ao meu redor que, olha, peraí, galera, a gente está vivendo por algo maior. Vamos relembrar isso? Vamos nos lembrar que a gente vive por algo maior, enfim, não vamos perder nosso tempo e a nossa paciência com algo tão fútil, sabe? Algo tão pequeno perante algo tão maior do que a gente está construindo ou por que a gente está vivendo. Então, todas as vezes a gente olha para isso e todos os dias nós nos deparamos com situações que vão nos tirar do sério também, que a gente vai precisar parar e falar assim, peraí, eu preciso manter a calma, eu não vou, né, soltar os cachorros nessa pessoa. Então, fala aí. Isso da gente, porque é que nem qualquer dom, na verdade, né? Você, nossa, eu estou praticando, eu tenho esse fruto aqui do Espírito, paz, blá, blá, e eu não serei atingida por isso. Não, você vai sentir raiva, ódio do mesmo jeito. O negócio é a sua decisão. Você decide ser pacificador, até mesmo
em relação às coisas que você compreende que vai sentir raiva. Entende? Talvez você vai sentir muita raiva, mas esse é o momento de você olhar e falar, cara, o que um filho de Deus faria nisso? Entende? Ele não se deixaria levar. Sim. Daí você realmente pratica o fruto do Espírito, o domínio próprio, começa a entender que realmente você precisa de tudo aquilo para viver completamente como um cristão. E você Sim. realmente será tentado. Não é porque você é um pacificador que dentro de você está tudo bem. Entende? Dentro de você também existe guerra. Mas o príncipe da paz, é por isso que ele é o príncipe da paz. Ele trará Sim. essa paz e ela reinará, mas é uma constância de relacionamento com ele também. Porque senão, Sim. o pessoal fala, não, quem é pacificador não tem problema. Errado. Errado. O pessoal não vê o por dentro, né? Acredito que a gente deve muito buscar, a gente passar por tudo isso, né? Porque, ainda mais, como a Jess falou, né, sobre o domínio próprio, a gente deve dominar as nossas emoções, tipo, não deixar que elas estejam acima de nós, mas elas estão abaixo, elas estão sobre o nosso controle. E a gente viu, né, que nem a Jess falou, esse tempo de eleição ali, o pessoal ali, em vez de ser a pessoa que separa a briga, era a pessoa que estava causando briga. E, tipo, a gente começar a intriga, assim, a gente tá no meio ali, a gente vê, digamos, dois cristãos brigando, cada um tendo a sua visão, sabe? A gente acaba causando a divisão do reino de Deus, né? Isso é algo muito sério, né? Algo muito preocupante para nós. Sim, cara, faz total sentido. E isso que vocês dois falaram sobre, né, tomar essa decisão e não deixar que a emoção nos controle, a gente vai passar por isso todos os dias. Com certeza. Né? Um gatilho gigantesco para mim é trânsito. Trânsito, cara. Eu sempre ouvi um ditado que é assim, ou você se irrita com o trânsito, ou você é a pessoa que irrita outras pessoas. Assim, não tem outra opção. Ou você conclui que eu sou a que irrita os outros. Se você não se irrita, saiba que você irrita os outros. E trazendo para esse lado, né, de brigas e discussões, né, por mais que a gente seja tentado todos os dias a entrar nesse tipo de situação, a gente precisa se lembrar que nós somos crentes, né, irmãos? Amém, glória a Deus, somos crentes. Amém. E eu queria perguntar, e aí, Jess, em relação a essa possibilidade de briga e discussão, como que nós devemos agir e qual que deve ser a nossa postura em relação a isso? Então, por mais que alguns falem, não, alguns têm esse dom aí de pacificador. Não, meu querido, é fruto do Espírito, a paz. Então, tudo aquilo ali, você como cristão, como filho de Deus, tem que exercer. Tá? Então, não é uma coisa que é para alguns e não para outros, é para todos. Então, não me vem com essa de que não é ou deixou de ser. Mas o negócio você precisa compreender que a partir do momento que você entendeu e conheceu a Cristo, você tem que agir sempre como Cristo agiria. Mesmo que você, poxa, eu tô sentindo tudo isso aqui. E agora, não, para um pouco, reflita, dê alguns passos para trás, para antes dar um passo para frente. Então, sempre pense isso. Jesus faria isso que eu estou prestes a fazer? Não, então para na hora. Sai correndo, vá para outra direção. Mude realmente naquele momento que você pode fazer isso. Sim. Como cristão, você precisa pedir orientação para o Senhor, mesmo que você queira fazer muito uma coisa. Tenha essa consciência. Pergunte para o Senhor. Muito bom, muito bom. E aí, Gabi, como que a gente deve se posicionar, né? Qual deve ser a nossa postura em relação a essas situações? Cara, muito importante, né, que a Jess falou, a gente deve sempre perguntar para o Senhor como a gente deve agir, acima de todas essas coisas, né, buscar discernimento nele, buscar sabedoria nele, e pensando um pouco nisso, eu lembrei de um versículo que também foi Paulo falou lá em Timóteo ali esses tempos, então Manda bala. Bem claramente, né, que ele fala que a gente não deve buscar discussões fúteis e inúteis, a gente deve buscar brigar, mas sim ser amável para com todos, a gente ser paciente e também apto para ensinar. Então, quando ele diz para a gente ser amável para com todos, é algo que Jesus já tinha falado para a gente, né? A gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a gente deve ser amável, a nossa atitude deve ser amável. No sentido de, cara, eu não vou buscar essa discussão, por quê? Porque Deus falou que eu tenho que ser amável. Se ele falou, se ele é amável comigo, por que eu não vou ser amável com o próximo? E quando ele diz ali também sobre apto a ensinar, porque a gente tem que ter consciência que a gente não é dono da verdade. A gente conhece a verdade, né? Digo mais para as pessoas que não são de fé, não conhecem o evangelho. A gente conhece a verdade, mas a gente não é dono dela. Então a gente está aqui para ensinar, instruir, não jogar a goela abaixo na pessoa. Cara, Sim. É isso aqui, aceita e pronto. Não é dessa forma, entendeu? E muito de a gente ser paciente também. Porque nem a gente estava falando, né?
a gente também vai ser tentado, a gente também tem raiva, a gente também tem ódio no nosso coração, às vezes as pessoas nos maltratam, às vezes as pessoas nos xingam, e daí, cara, a raiva tem, né? E é um direito nosso, a gente vai ficar zangado, mas a atitude que a gente vai tomar por a gente ter ficado zangado que é a nossa escolha, né? Exato. E a gente tem que ter paciência nessa hora, porque se a gente deixar a raiva dominar a gente, se a gente deixar o ódio dominar, a gente vai agir de forma que não é certa. E a gente sabe que esse não é o certo, né? Sim, então, cara. Isso. Não, muito bom. E isso. Enquanto ele falou, falei, Jess, de uma coisa. Lembrei do quanto a gente é misericordioso, né? Demais com a gente. Mas não com os outros. Então, quando uma pessoa faz alguma coisa conosco, né, a gente usa de extremo mimimi, né, mas muita misericórdia conosco. Nossa, porque fez isso comigo, blá, blá, foi bravo, gritou comigo, blá, blá, blá. Então, isso fica gigante quando é em relação a nós. Mas quando nós fazemos isso, tipo, quando você foi grosso comigo, quando você usou uma desculpa falando que estava com fome, que estava com... você usou desculpas para não falar que a culpa foi sua e que você deixou a raiva te levar. Daí você não pede perdão para aquela pessoa, não pede perdão para Deus. Então você causou discórdia e tá tudo bem. Olha que errado. A gente é muito misericordioso conosco quando nós fazemos aquilo que é errado. Mas se a pessoa do nosso lado, irmão, amigo, seja quem for, fizer a mesma coisa, a gente exerce um tipo diferente de misericórdia, né? Fala, não, já tá condenado esse aí. Então, eu diria que em relação a esses relacionamentos que nós temos também, a gente exercer melhor o fato da gente ser pacificador, a gente precisa exercer misericórdia de maneira adequada, tanto conosco quanto com os outros. Poxa, se eu usei a desculpa para mim que é porque eu tô com sono, alguém deu uma desculpa e você já tá colocando 10, não, peraí. Vá ao Senhor em todas as circunstâncias. Seja você quando você errou, seja alguém quando errou. Porque você não conseguirá ver a diferença entre um e outro. Você vai medir de acordo com o seu ego, o seu interesse. Então, para ir direto para o príncipe da paz, consultar ele, falar, Deus, isso que eu fiz, eu olho dessa forma. Isso que fulano de tal fez, eu olho dessa forma. Isso vai exercer realmente o nosso grau de, nossa, sou filho de Deus, vou levar paz para aquele lugar. Porque a gente vai consultar quem é o príncipe, de fato, de exercer a paz nas coisas. Entende? Sim, sim. E nem foi no... A gente olha para a vida de Jesus e vê que teve momentos que ele realmente exerceu a paz de um jeito muito diferente. E a gente fala, nossa, é meio contraditório, mas não é. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Ele sabia exatamente como levar paz naquele lugar. E às vezes vai ser um método muito contraditório para nós, muito diferente. Por isso eu reforço, consulte a vida de Cristo, fale com Cristo antes de você supor algo sobre alguém, ou antes de você até mesmo supor sobre a sua vida. Porque ou você pode pesar muito e se culpar absurdamente, ou ser totalmente leve e falar, eu sou filho de Deus, está tudo resolvido. Então é um problema. Consulte o príncipe da paz. Não, muito bom, Jess. E fechando o que a gente estava falando na pergunta anterior, eu acho que a nossa postura como cristão diante dessas possibilidades de briga e discussão, eu acho que algo que me ajuda bastante é estar perto de pessoas que vão corrigir meu coração. Então, por exemplo, eu falei brincando ali do carro, né, do sentido de, tipo, me irritar no trânsito e tal. Cara, às vezes eu tô com a Renata, né, minha noiva, dentro do carro, tipo assim, de estar no trânsito, e eu tô tipo, pô, o cara me fechou, o cara isso, não sei o que, eu começo a ficar com raiva, ela tipo assim, tá, amor, beleza, fica tranquilo, tá tudo bem. Tipo assim, você não precisa ficar com raiva. Cortando, né, tesourando. Daí eu tipo assim, cara... a pessoa em paz, você fala, caraca. Não, daí eu paro, daí eu fico assim, cara, de verdade, eu não preciso ficar assim. Pô, tá tudo bem. Sabe, tipo, ou às vezes o cara nem sabe que me cortou, sabe, tipo, nem foi de propósito. Então, assim, cara, aí é você ter pessoas perto que possam dizer na tua lata, falar assim, cara, você tá errado, mano, não é assim, sabe, vamos corrigir teu coração, sabe, leva esse sentimento cativo ao Senhor, Corpo de entenda. Cristo mesmo, né? Exato.
Exato. E aí, trazendo para a nossa próxima pergunta, já fazendo esse link, achei muito bom o que a Jess falou, né, sobre como nós lidarmos com isso tudo, que muitas vezes a gente quer revidar, a gente já quer ir para cima da outra pessoa. A gente sabe que antigamente existia a lei de talião, né? Que é o quê? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, é assim, ó, você fez para mim, eu vou fazer para você. E assim a gente vai. Assim a gente vai. Só que Jesus não nos ensinou isso. E eu queria te perguntar, Gabi, o que foi que Jesus nos ensinou? Como lidar com situações como essa e não usar da lei de talião? Sim, cara. A principal coisa que Jesus ensinou foi o perdão. Você falando ali, tipo, na hora veio o perdão. Simplesmente perdão, sabe? Sim. Porque era um costume muito grande, um costume judaico muito forte naquela época, né? De o pessoal odiar os inimigos e pagar da mesma moeda. O cara me agrediu, vou com força igual, entendeu? Tipo, e naquela época, nessa lei, ela se aplicava a coisas mais sérias, digamos, tipo, uma situação muito controversa, que, sei lá, o cara matou meu pai, entendeu? Tipo, uns negócios muito sérios, assim, né? Aí eles devolviam na mesma moeda, entendeu? E Jesus ele nos mostra que a gente deve perdoar. O perdão é o princípio de tudo, é a principal coisa. Até na oração que ele fala que a oração que a gente deve fazer, a gente deve pedir perdão. Jesus nos perdoa assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, o perdão tem que vir de nós mesmos também. E quando as pessoas nos maltratam, né, elas nos ofendem, a primeira coisa que a gente deve fazer, a gente deve dar a outra face. E quando Jesus fala, né, sobre a outra face, né, tipo, vira a cara que me dá um tapa aqui, eu viro a cara aqui, não é no sentido literal mesmo, né? Mas dá outra face no sentido, cara, ele maltratou, mas que nem você tava falando ali, eu não, que nem no trânsito ali, né? Não sei se ele fez isso de propósito, não sei o que se passa na mente dele, não sei o que ele tá passando hoje. Cara, eu não sei o que aconteceu desde quando ele acordou até esse momento, sabe? Se ele recebeu uma notícia ruim desde quando ele acordou, se ele acordou e, cara, tipo, o dia começou mal, se ele passou por alguma outra situação que pode estar, tipo, doendo o coração dele, entendeu? Então a gente tem que muito pensar, cara, o que o outro tá passando. A gente tem que parar de pensar em nós mesmos, igual a Jess falou, né? A gente é muito misericordioso com nós mesmos. A gente pensa muito na gente, isso é muito normal do ser humano, né? A gente pensar, caraca, eu. Mas Jesus fala, cara, você diminui, eu cresço, entendeu? Então, tipo, isso aí. Esquece você, amigão, esquece você, fica lá embaixo. E a gente alimenta muito o nosso coração com esses ideais, né? De, cara, eu sou isso, eu preciso disso, o cara me maltratou, o cara me fez mal, e a gente esquece um pouco do outro. Então, eu creio que é muito sobre a gente dar a outra face e liberar perdão, né? Colocar nas mãos de Deus. Porque a Bíblia também nos fala, né? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, você vai sofrer, vai acontecer alguma coisa contigo, você tem que liberar perdão, mas não deve ser um peso no seu coração, né? Deve ser algo, cara, você liberou perdão não é um sentimento, em si uma atitude. Então, você tomou a atitude de liberar perdão, cara, acabou, entendeu? Já deu. Não fique isso sobre você, entendeu? Então, o ato da gente liberar esse peso de nós e não deixar que isso nos martirize, né? Tipo, cresça o nosso coração, porque a ira não pertence a nós, né? Que se a gente deixar que a ira nos domine, cara, vai tudo por água abaixo, né? É isso aí, mano. Isso, né? Sobre perdão, assim. Que massa, mano. Muito bom. E aí, Jess? O que Jesus nos ensinou aí ou a gente pode usar da lei de talião? Não, realmente, o nosso querido Gabi está totalmente certo. Infelizmente, né? Nós não podemos ficar fazendo essas loucuras por aí. Eu lembrei de uma frase, eu não lembro quem falou ela, mas ela é muito ecoa, assim, toda vez que alguma coisa ruim acontece e vem aquele ódio, assim, do nada. Essa frase me tomba, assim, de um jeito absurdo, porque tem muito a ver com o que o Gabi falou mesmo de perdoar, de ir nessa direção, que o Filho de Deus não se ofende. Aí eu ficava assim, mas eu me ofendo. Ele falou, não, você é filho de Deus, filho de Deus não se ofende. Não se ofenda com isso. Por que isso está te tocando? E toda vez que alguma coisa me ofende, eu paro um pouco e falo, por que está me ofendendo? No que está tocando que eu estou me sentindo mal e que eu quero revidar, né? Tipo, por quê? Não deveria. Essa frase fica ecoando no meu coração e daí volta para o perdão, para aquilo que Cristo falou sobre os 70 vezes de 7. Entende? Ele falou, olha de novo, por que raios você se sentiu ofendido com isso? E nesse momento o Espírito Santo ministra muito no meu coração, em vários momentos. Ou alguém, sei lá,
chamando atenção em relação a alguma coisa que eu estava fazendo tanto na faculdade, quanto lideranças mesmo dentro da igreja, quando alguém fala, olha, você não pode fazer isso, faça de outro jeito. E é só uma sugestão, mas aquilo dentro de nós é uma discordância. E eu sou uma pessoa que eu tenho que lidar de uma forma meio tipo, Jazz, entenda, as pessoas vão discordar de você. E quando elas discordarem, você ouve elas. Sim. E isso o Senhor tem ministrado no meu coração. Não adianta ficar teimando. Teime com a sua carne e não teime com o espírito. Teime com quem está se ofendendo aí dentro. Quem que está se ofendendo? É o seu ego. É o pecado que habita em você. Não a filha de Deus. A filha de Deus, ninguém nem tocou nela aí dentro. Então, isso faz uma diferença absurda. E eu vou para a passagem mesmo em relação a dar a face. Porque não fez diferença. Por isso que a gente dá a outra face. Que não me machucou. E nunca vai machucar, de fato, quem eu sou. Sim. Entende? Quem eu sou, não importa quanta pedra se jogue, quanta calúnia, difamação, nós somos filhos de Deus. Isso não vai ser alterado milimetricamente, não será alterado. Então, isso feito, eu consigo colocar isso na minha cabeça e lutar. Falar, não, eu sou filha de Deus. Isso se me ofendeu agora, eu vou entender por quê, como, o que aconteceu, por que eu me senti mal com isso, por que eu quis revidar, entende? E daí eu volto para conversar com Deus. Dá sempre certo? Não. Porque em vários momentos você vem assim e fala, eu estou ofendida mesmo, e é isso. Aí eu me acalmo e falo, olha de novo. E é aquilo que o João falou, as pessoas ao redor, né? Mentores, amigas minhas, mas principalmente mentor, assim, ele percebe na hora que você falou uma coisa que é muito fora da curva. E dele corrige, a gente quer andar fora da curva. Ele fala, peraí, por que você quer tanto ir para lá? Entende? Você tá super indo na sua direção pessoal. Eu olho, por exemplo, para uma área ministerial minha. Não tinha nada a ver com o meu ministério. Eu entrei dentro da área da saúde. Cursei durante 1 ano o curso da saúde. E houve questionamento sobre isso. Eu falei, não, é aqui. E o Senhor falou, não é. Saia daí, vá na outra direção. Eu estou te dando orientação para ensino. Mas eu queria uma área. Então, aquilo... Falou, mas por que eu tenho que ir para uma outra área? Por que eu tenho que ir lá dentro de outra? Eu posso atuar o ensino dentro da saúde. E Deus falou, não. E eu mantive a caminhada ali. Então, olha como a minha teimosia estava sendo colocada para gerar paz no meu coração, porque eu estava gerando uma guerra entre eu e Deus. Sim. Quando ele chegou e apaziguou meu coração, eu percebi, poxa, não é aqui. Fala, se você continuar empurrando nessa direção, você vai sofrer as consequências de uma desobediência. Então, se acalme, olhe de novo e pare de teimar, porque você não deveria estar ofendida. Você é filho de Deus. Qualquer coisa que você fizer vai ser para minha glória. Então, me obedeça. Não, muito bom, Jazz. E quando você estava falando e sobre o que o Gabi falou, eu lembrei sobre algo que o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos, né, em Romanos 13, falando sobre o amor, né? Ele diz assim que o amor ele não suspeita mal. E isso é muito confrontador, porque quando a gente para pensar, não tô nem aí se a pessoa tá tendo um mau dia ou não, tipo, eu vou ficar ofendido mesmo, pô, o cara me fechou no trânsito, entendeu? Não, mas será mesmo? Daí vem aquilo que o Gabi falou antes. Cara, será que ele não tá passando por um mau dia mesmo? Sabe? Ou será que ele nem viu? É esse tipo de pensamento que quem não suspeita mal vai ter, sabe? Por quê? Porque, de fato, a pessoa tá tendo os olhos de amor para aquela outra pessoa. Cara, quem sabe ele não tá no bom dia, né? E mesmo assim, você não tá direcionando, tipo, uma forma de tipo, canalizar esse sentimento de raiva por um outro caminho. Não, você, de fato, tá pensando em amor sobre aquela pessoa. Ou uma situação assim, você chegou na igreja, você está indo lá para sentar no seu lugar e tal, e você viu uma pessoa que você conhece, a pessoa te conhece, você conhece ela, blá, 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 e a pessoa passa reto por você, não te cumprimenta. Aí você já, tipo assim, pô, fulano tá de cara comigo, entendeu? Pô, fulano... A gente pensa na hora o pior. Não, sempre nunca pior. pensa na hora o melhor. Nossa,
eu vou lá É falar com verdade. e tal. A gente, na Nunca. hora, já tira uma concepção ruim. Nossa, se Nunca. passar reto por mim, eu vou atrás dele e falo, que isso, amigão? Eu te Me fiz alguma cumprimenta aqui. coisa? Me cumprimenta aqui, cara. Volta aqui, cara. O que é Eu amo isso? você, eu amo você. Agarra a pessoa e fala, não, eu vou dar oi. Não fique dando viés para pensamentos que, na verdade, são pensamentos Sim. malignos. É uma estratégia isso. muito boa do diabo de ver que você foi ofendido e trabalhar naquilo. Entende? Sim. Daí você não deixa ser ofendido. Você fala, não, eu vou lá, eu resolvo isso, não vou criar pensamento. Porque isso acontece Sim. muito no meu universo aqui feminino. As mulheres, a gente vive num universo paralelo, às vezes, sabe, né? A gente Até cria num olhar, todo, assim. né? A gente cria todo um universo. E às vezes eu tenho que combater isso com as meninas. Eu falo com elas, falo, não, isso aí só tá na tua cabeça. Vai lá perguntar. Né? Elas criam vários universos e a gente tem que tirar isso de lá, porque isso são expectativas que só estão na tua cabeça, que são ídolos, na verdade, né? Você começa a construir esses ídolos e quando elas vão falar, por exemplo, com os homens, eles que fazem aquela cara assim, nossa, tipo, da onde que você tirou isso? Porque ela foi construindo, a gente é muito criativa. Sim. A gente vai construindo as coisas, de repente a gente está num universo paralelo. Então, isso é um problema, né? De realmente não lidar com aquela situação e não receber a ofensa já direto. Ter um coração que só pensa bem, só pensa em amor sobre a outra pessoa. E não já na cabeça vem um pensamento malicioso que a pessoa fez de propósito. Não, ele é cruel mesmo, ele é. Não, quando você estava falando, eu lembrei de um exemplo. Uma vez eu estava, assim, tinha um cara que ele estava começando a visitar a igreja, e aí ele já tinha sido de lá, depois tinha saído, enfim, longa história. E aí ele sempre passava por mim e não me cumprimentava, e ele me conhecia. Eu falava assim, cara, não é possível, meu, o que esse cara tem contra mim? Sério, será que eu fiz alguma coisa e eu não sei e tal? E aí, assim, eu comecei a me forçar. Então, se eu enxergava ele de longe, eu fazia questão de ir até onde ele estava, cumprimentar ele e olhar no olho dele. Falar assim, e aí, cara, como é que você tá? Tá tudo certo? Blá, blá, blá. Jogava uma conversa fora. E aí, tipo assim, beleza, acontecia outra vez ou outra, acontecia a mesma coisa. Tipo assim, ele também passava por mim e eu falava assim, cara, não é possível. Mas eu falei, eu vou lá cumprimentar esse cara. E eu ia lá, cumprimentava ele, olhava no olho dele, jogava uma conversa fora, que seja. Até que, tipo assim, aquele pensamento que eu tinha sobre, tipo, não, esse cara não gosta de mim, ele tem alguma coisa contra mim, eu ouvi de amigos depois que falaram assim, pô, mano, fulano de tal fala super bem de você, cara. Pô, diz que você é mó gente boa, você é mó simpático. E eu, tipo assim, e eu fico pensando assim, mano, pô, e eu bolando uma parada na minha cabeça, tipo assim, não, o cara me odeia, entendeu? Tipo, não, o cara. Pegando peça, né? Não, tá louco, sabe? E aí eu vou muito para aquilo que Paulo diz aos romanos também sobre nós, a maneira como nós devemos tratar os nossos inimigos, né? Que é nessa forma de amor para que a gente gere labaredas de fogo na cabeça deles. Que, tipo assim, cara, por mais que aquele cara não gostasse de mim lá no fundo do coração dele, eu tratando ele de uma forma amorosa vai fazer com que ele pense, tipo assim, cara, mas assim, eu tô tratando ele de uma forma ruim e o cara tá me tratando de uma forma boa, entendeu? Então, tipo assim, é para gerar essa labareda de fogo mesmo na cabeça dele. Então, assim, eu olho muito para isso e vejo assim, cara, como é poderoso quando a gente confronta esse sentimento de ofensa, assim como a Jess falou, e a gente, de fato, nos tornamos pacificadores. E eu queria perguntar, e aí, Gabi, já aconteceu alguma vez com você que você, na igreja, assim, precisou dar outra face? Conta aí pra gente. Nossa, cara, diversas vezes. Normal, né? Normal. Pô, completamente, né? Tinha um. Hoje ele é amigo meu, né? Mas, cara, sempre quando eu encontrava com ele, ele dava um jeito de me irritar. É impressionante, eu sou uma pessoa muito tranquila. Se conversar com qualquer pessoa que me conhece, eu sou muito tranquila. Mas ele conseguia me irritar de uma forma, cara, que ninguém conseguia, assim. Aí eu falei, tipo, cara, eu orava assim, Deus, me ajuda que eu não consigo, o que eu faço? Me dá direcionamento, sabe? Ele sempre me instruindo, tipo, agir com amor, sabe? Tipo, não deixar que eu domine, né? E eu fui conversando com ele, resolvendo, porque se a gente deixar que essa atitude continue, vai ficar pesando em você, né? Aí, tipo, a gente resolvendo, conversando hoje, eu sou super amigo dele, assim, tipo, não acontece mais, sabe? Mas é muita batalha, né? Muita luta.
e tem um versículo que eu me lembrei, né? Que fala sobre a ira. Não deixe que a ira faça você pecar. Então você tem que resolver a sua ira antes que o sol se ponha. Ele diz antes que o sol se ponha, no caso, antes que passe muito tempo, né? Senão, cara, vai Sim. ficar em você ali, entendeu? Então, tipo, o ato de a gente buscar resolver a situação, tipo, às vezes é algo que a gente nem imaginava, né? Algo tão simples, algo tão banal, assim, que nem eu falei pra Jéssica, cara, às vezes o cara te dá uma olhada e você já, tipo, caraca, que ele tá me olhando assim? O que aconteceu, Aham. entendeu? Aí você já vai criando coisa na mente, assim, vai se confundindo. Nossa, é surreal mesmo. Não, cara, isso que você falou é muito interessante, porque nós temos uma capacidade de autossabotagem incrível. Sim. Então, assim, quando a gente não está bem emocionalmente, espiritualmente, a gente vai começar a deduzir coisas que não existem. E isso se torna uma maneira natural se esse sentimento ou esse pensamento ele não for confrontado pela palavra de Deus ou por algum irmão que caminha junto contigo, a gente vai começar a se sabotar. Então, assim, já aconteceu de situações que, tipo assim, um amigo meu não estava bem, emocionalmente falando, aí uma pessoa falou com ele de uma forma direta. Meu, ele já veio, tipo assim, quebrado pra mim, tipo, pô, fulano de tal não gosta de mim, fulano de tal, nossa, soltou os cachorros pra cima de mim, foi grosseiro, foi ríspido. Eu falei, cara, será mesmo? Sabe, tipo, será que não é a maneira como você tá recebendo as informações? Então, cara, olha só como lidar com pessoas é complexo. Ainda mais falando de um contexto de igreja em que nós somos uma família, né? E aí, Jess, conta pra gente, você já precisou dar outra face? Nossa, algumas vezes. Algumas, tipo, todo dia. Todo dia, Não vou assim, nem toda lembrar. face. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu na faculdade, que é bem vergonhoso. Mas, se você está me ouvindo e fez parte desse momento, glória a Deus. Eu estava no departamento ali de língua, e daí eu discordei do meu professor, e a gente teve alguns embates ali no começo. E daí eu fui muito incisiva no meu posicionamento. Assim que eu saí da sala e briguei com ele, né? E outras pessoas estavam ao redor e ouviram. Assim que eu saí da sala, coloquei o meu pé na escada, o Espírito Santo falou, volta. Aí eu falei, eu não vou, eu tô certo. Ele falou, volta. Você vai voltar lá e você vai oferecer a sua outra face. Nossa, eu voltei assim, eu me arrastando. Eu falei, eu não acredito. Voltei lá, olhei para a cara do professor e falei, me perdoa, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Nossa, ele me descascou, né? Ele me descascou do começo ao fim, assim. E eu fiquei ouvindo, e as outras pessoas ao redor também. Então, naquele momento, eu vi que, nossa, eu poderia ter machucado essas outras pessoas que estavam ouvindo. E eu ouvi tudo que ele tinha para me dizer. Ele tinha pontos Sim. errados? Tinha. Mas eu sou aluna. Eu tinha que ter ouvido e não saído revoltada. E quando eu voltei contra a minha vontade. E o Espírito Santo foi ministrando. Ouça até o fim. Quando eu ouvi, o professor ficou abismado. Ele viu que eu não estava discordando, né? Eu fiz a minha cara de tá bom, é verdade, é verdade, é verdade. Eu fui só, tipo, Uhum. o Santos já me trouxe aqui, né? Vamos ouvir então. E Sim. aquilo fez eu me acalmar. E ele me olhou assim, e ele abaixou o tom. Foi abaixando, até que a gente começou a conversar de volta. E as pessoas que estavam ao redor sumiram. E eu Uau. só parei de discordar, eu ouvi, e ele ficou ali todo momento. Eu sabia que tinha coisas que estavam erradas, mas naquele momento o Espírito Santo queria que eu ouvisse ele. Uhum. Eu ouvi ele até o fim. E depois eu ouvi outras oportunidades para a gente conversar, para a gente sentar de novo e entender o problema. E naquele momento eu vi o quanto foi importante eu só oferecer os meus ouvidos para entender o outro lado, por mais que eu estivesse muito, muito abismada com o meu lado. Uhum. E naquele momento eu vi que tinha vários pontos na minha fala que estavam errados, mas que eu estava tão impetuosa indo naquela direção que eu não vi nenhum erro. Sim. E ao ouvir e não falar nada, foi isso. Às vezes você Sim. realmente precisa ouvir o outro posicionamento completo. Eu não pensei em nenhuma resposta, não pensei em revidar nele, não, eu ouvi. Ao terminar de ouvir, eu fui lá, dei a minha mão para ele e pedi perdão de novo. Falei, me perdoa, realmente
eu não estava ouvindo. Aham. Então, aquilo acabou. A gente teve um semestre muito bom depois daquilo. Mas eu percebi o quanto realmente uma atitude minha podia estragar completamente várias outras pessoas ao redor, porque era dentro de um departamento, tinham várias pessoas ouvindo. E aquilo fez várias pessoas até se afastarem, ficarem tranquilas, porque eles perceberam que, poxa, foi resolvido, sabe? Você percebe, você palpeia a paz no Sim. nível que ela ficou no ambiente. Assim como você também consegue perceber o nível de raiva que gera, né, um ambiente. Sim. Então, foi maravilhoso, mas foi muito desafiador para mim voltar. Porque eu ia ter que voltar e admitir os meus erros e ouvir todo o sermão quietinha. Não, Jess, muito, muito bom isso que você trouxe, porque assim, isso revela o nosso coração, né? Porque todo momento de discussão que a gente tem pontos que a gente sabe que estão certos, e a gente vai querer bater no martelo até o fim. Se alguém discordar da gente, a gente vai querer provar com todas os métodos, com todas as maneiras, tudo que a gente tiver de ferramenta, a gente vai querer provar que estamos certos. E por que isso, né? E muitas vezes é só para alimentar o nosso ego. Tipo assim, não, eu tô certo mesmo, eu preciso provar que eu tô certo, sabe? E eu ouço muito de casais casados já há muito tempo, assim, cara, você aprende a perder. Que você começa a olhar e fala assim, cara, não vale a pena entrar numa discussão como essa, tipo, que não vai ser levado a lugar nenhum, tá sendo só dois egos inflados brigando um contra o outro. Então, muitas vezes, eu já tive discussões com amigos também. Chegou no momento assim que um amigo meu estava num debate assim gigantesco sobre uma temática específica, que não era sobre política, mas era sobre uma temática específica, em que ele tinha um posicionamento e eu tinha outro. E chegou no momento que eu vi que não ia ser levado em lugar nenhum, porque ele não estava me ouvindo, e por mais que eu tivesse o ouvindo, ele não estava disposto a receber informações diferentes. E aí chegou no momento que eu virei para ele e falei assim, mano, tá tudo bem, nós temos opiniões diferentes. E aí você vê a pessoa entrando em desespero, porque ela quer provar que ela tá certa. E aí ela, não, mas não sei o que. Eu falei assim, mano, eu não quero mais falar disso. Tá tudo certo. Você tem uma opinião, eu tenho outra. E tá tudo bem, a gente pode parar por aqui. E aí você vê a pessoa, tipo, não, mas como que eu vou provar agora que eu tô certo, sabe? Então, tipo, quando nós de fato somos chamados a sermos pacificadores, nós precisamos confrontar toda e qualquer possibilidade também de que nosso ego seja colocado em uma posição de confronto com o ego de outra pessoa só para simplesmente a gente saber quem está certo e quem está errado. É óbvio que para o nosso coração humano é muito gostoso você estar certo, é muito bom você, tipo, cara, eu sou o dono da verdade, né? Foi o que a gente falou antes, eu sou o dono da verdade nessa situação, cara, eu sou uma autoridade sobre o assunto, eu posso falar sobre o assunto. Cara, só que assim, quando a gente coloca um peso nisso mesmo, será que lá na frente isso vai valer a pena ou é melhor ganhar o coração dessa pessoa? Entende? É perder uma discussão, mas ganhar o coração dela. Exatamente. E ainda mais olhando para um lado de redes sociais, que é o que a gente está imerso hoje, eu queria te perguntar, Gabi, e aí, vale a pena ficar se posicionando o tempo todo sobre certas coisas e gerar discussão o tempo todo? Conta pra gente. Nas redes sociais, cara, não, com 1000 vezes não, né? Não vale a pena. Tudo que a gente falou até agora, promovendo a paz, promovendo cessar a discussão, nas redes sociais não é diferente, né? Cara, pensando um pouco aqui, eu lembrei de algo que eu vi no podcast que eles estavam compartilhando, onde é um exemplo, né? Onde dois cristãos estavam conversando, estavam discutindo, né? Se o arrebatamento ia ser antes ou depois da grande tribulação. E ele, tipo, ele parou assim, ele leu as mensagens deles e pensou, tipo, cara, por que eles estão discutindo esse tipo de coisa, sabe? Por que esse tipo de coisa está sendo discutida na rede social, onde muitas pessoas estão vendo, onde está gerando intriga, onde eles deviam estar tipo, preocupados com tantas outras coisas, eles estão preocupados com esse tipo de coisa. Aí quando a gente começa a discutir ali, não precisa ser sempre sobre isso, mas sobre qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa da sociedade em geral. Sei lá, você vai discutir sobre futebol, sobre política, sobre qualquer outro tema. Muitas das vezes as pessoas elas começam a militar quando você defende algo, né?
eles param de defender uma causa e começam a militar sobre uma pessoa. Então o cara começa a falar sobre aquela pessoa, entendeu? Ele esqueceu o propósito do que ele estava tentando fazer. Sim. Ele esqueceu que ele estava tentando defender uma causa, digamos, qualquer coisa, né? Sei lá, que nem a gente está falando sobre a paz. Em vez de ele tentar defender a paz, ele estava tentando cair em cima daquela pessoa porque aquela pessoa não apoiava a paz que ele tentava defender, entendeu? Então, tipo, isso é muito sério. E quando a gente sai da briga, digamos, em casa, imagine, eu tô aqui na minha casa, ou, sei lá, na minha igreja, brigando ou discutindo com algum irmão. Cara, isso por si só já é muito sério, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com essa pessoa. Mas, Sim. digamos que é um pouco menos pior porque tá ali entre eu e ele. Agora, quando eu discuto com outra pessoa numa rede social, onde, sei lá, Um palco, né, cara? um palco, onde, sei lá, milhões de pessoas podem ver, é outra coisa, entendeu? É outra coisa. Sim. Você tá mostrando quem você é realmente para a sociedade, sabe? Daí o pessoal olha você e fala: caraca, mas não era ele que afirmava que ele era filho de Deus? Não é ele que afirmava que Sim. promovia a paz? Como é que ele tá agindo? Ou talvez, sei lá, para os seus irmãos novos na fé, né? Caraca, ele tá aqui há 5 anos, tá aqui há 10 anos, 20 anos, tá agindo dessa forma, por que eu tô sendo ensinado que eu não posso agir dessa forma se ele age dessa forma, entendeu? É. Então, o exemplo que você dá para as outras pessoas, a forma que você trata as outras pessoas é muito sério, né? E quando isso se torna público, muitas pessoas vê, cara, você mostra a divisão que existe, né? Você mostra, você começa a dividir o reino de Deus, que nem eu tinha falado lá atrás, né? Isso é muito sério, as pessoas começam a ver, cara, o que é isso? O que é isso? Entendeu? Tipo, Sim. perde o propósito do que você deveria estar fazendo, né? Porque sim, a gente deve defender as causas que a gente acredita, né? A gente deve promover a paz, mas não causando discussão. A gente deve fugir da discussão, né? A gente deve buscar ensinar, você falar, é isso, cara, eu creio que seja isso, a Bíblia afirma que é isso, mas se o cara começar a discutir, não, tudo bem, você falou o que você tinha para falar, entendeu? Sim. Você sentiu do seu coração, às vezes nem fala, você vê que vai começar uma discussão, cara, larga não o celular. Vale a pena. É melhor você orar, você ler a palavra ali, do que você entrar nisso aí, entendeu? Sim. Não, muito bom, mano. E aí, Jazz, vale a pena se posicionar sobre tudo aí nas redes sociais, gerar discussão, gerar intriga? Conta pra gente. Sendo bem sincera sobre tudo, não, né? Mas lembra que, por ser pacificador, ele está realmente dentro de alguns problemas. Eu olho para vários pacificadores e vejo os advogados. Então, você olha os advogados, né? A profissão mesmo, uma pessoa que exerce isso, ele tenta normalmente fazer esse tipo de gestão para que as pessoas se comuniquem. Mas é uma pessoa que compreende das leis. Poxa, isso aqui está certo, isso aqui está errado. É alguém que é parâmetro para outros, né? Então, essa pessoa que é parâmetro também precisa se posicionar. Mas ele não precisa ficar toda hora falando. Ele pode falar uma vez e consultem lá o que ele já falou, queridos. Né? Então, nesse sentido que eu digo que o problema principal assim, da rede social é que é uma gritaria, para mim, sendo bem honesto. Não é uma conversa, não é uma conversa. Isso está em Mateus até, Mateus 11, não me lembro, que faz uma referência, né, de que essa geração são como crianças que estão nas praças gritando umas para as outras. Você toca símbolos, elas não dançam. Você toca prantos de lamentação, elas não choram. Elas não sentem nada, elas só querem gritar. Então, é uma geração realmente que é a rede social. Eu li esse trecho, eu falei, nossa, isso aqui é rede social. Alguém sabia que ia ter rede social em Mateus. Então, quando eu leio esse trecho, eu fico assim, gente, a rede social é exatamente isso, é uma gritaria. Então, para você posicionar lá, às vezes realmente o silêncio é melhor. Mas você precisa, em momentos estratégicos, novamente, com a orientação do príncipe da paz, falar coisas. Porque eu nunca vi um advogado ficar quieto sobre as coisas, né? Ou um jurista. Não, ele está comparando, ele tem parâmetros. E esses parâmetros vão dar direcionamento para a decisão, né? Então, um pacificador, ele vai precisar falar no que ele crê, sim. Mas ele não precisa ficar gritando toda hora. Ele pode falar, eu creio nisso, é isso que eu vivo. A vida dele vai demonstrar que é isso que de fato ele vive, né? Então ele não vai ficar arrumando confusão toda hora, né? Você nunca vê, por exemplo, eu sou professora de letras, eu não fico pegando todos os textos do universo para corrigir, né? Eu não fico olhando para a placa ali e falando, nossa, tem que corrigir. Não, existem coisas com as quais eu trabalho e que eu trabalho em correção ou em aula. Assim é o advogado, né? Ele não pega todas as causas para lutar, ele pega causas específicas e trabalha nelas. Então, seria a mesma coisa em relação a nós que somos pacificadores. Nós precisamos saber, cara, quais são as causas que o Senhor colocou no meu coração que eu preciso reforçá-las nas redes sociais. Essas.
Tá bom, essas é que eu vou reforçar. Não vou ficar dando pano para manga em tudo, porque eu não sou especialista em tudo. É isso aí. É isso Como aí. filha de Deus, eu tenho a palavra que é parâmetro para mim, a palavra diz que isso está errado e ponto. Porque às vezes as pessoas perguntam umas coisas nada a ver, assim, para pastores ou líderes ou influencers, né? Uhum. Os influencers vão responder, a Bíblia diz isso, a gente fica com isso. Mas tem influencer que vai virar a maionese, né? Vai ficar criando as teorias, né? Isso é o principal problema, porque isso vai gerando outras confusões. As pessoas não vão até a fonte ler, não vão para aquilo que você usou como parâmetro, como é a palavra. Então, se você quer que a pessoa vá para lá, tire um trecho de lá e fale: é nisso que eu creio, e é isso que eu professo, é isso que eu vivo. E reforce isso. Então, se você tem uma coisa que você gostaria de reforçar nas redes sociais, você sempre pode reforçar que a sua visão de mundo, a sua orientação é sempre a palavra de Deus. Sim, muito bom. Viu, Jess? Né? E deixa eu te perguntar, já que você está aqui, então como que a gente faz para escolher as nossas batalhas? Basicamente, de novo, falando com o general da guerra aí, né? Você vai ter que conversar com ele sempre. Só que tem um negócio assim, um negocinho aqui, ó, chamado Bíblia Sagrada. Pega a Bíblia e vai ler. Mas, olha, isso nos ajuda mesmo. Eu acho que as pessoas ficam, parece uma dica praxe de sempre. É porque funciona. Então, funciona. se você realmente vai para a Bíblia, vai falar com o Senhor sobre, ele vai dar direcionamento. Essa guerra você não luta. Ou essa você luta. Essa você tem que falar tal coisa. Em momentos também que era muito necessário, eu posicionei coisas específicas nas minhas redes sociais. Mas não era uma gritaria, era algo que o Senhor colocou e que estava na palavra dele. Eu só abri novamente e expus aquilo. Então, a gente precisa de muita sabedoria. E sabedoria você só encontra na palavra. Se você realmente precisa saber o que eu vou publicar nessa gritaria que é as redes sociais, é a palavra de Deus que vai te dar sabedoria e discernimento para saber quando falar. Mas, uma boa dica também é que o Senhor já colocou coisas específicas que chamam a atenção os seus olhos. A minha grande busca, por exemplo, está muito envolvendo a educação, o fato das pessoas não terem informação, o fato das pessoas serem facilmente enganadas. Isso me dá um senso de autojustiça, de ir lá resolver essa coisa. Então, talvez existam esses questionamentos também na sua vida. E você possa, poxa, eu preciso de orientação para isso. Preciso que o Senhor me guie para que eu não faça besteira. Então, esse é o principal foco. Vá para a palavra do Senhor. Olhe para aquilo que já te gera um certo desconforto na sociedade, no sentido de fazer justiça. E você verá que você pode ir muito além do que jamais imaginou ir dentro das redes sociais. Uma relevância eterna. E não terrena. Muito bom, muito bom. E aí, Gabi, como é que a gente escolhe as nossas batalhas? Cara, acredito que é muito isso que a Jess falou também, né? Da gente buscar a sabedoria dos céus, buscar a sabedoria na palavra. E quando a gente tem isso bem firmado, né? Quando a gente já tem a nossa identidade em Cristo, a gente já sabe quais são as causas que a gente busca, o que queima no nosso coração, né? Que cada um vai para um lado, né? Cara, tem gente que queima pelos órfãos, tem gente que queima pelos necessitados, que nem a Jess queima pela educação, queima pelo conhecimento, sabe? Tem muitas áreas e cada um queima por uma coisa. Então você vai buscar defender aquilo que você queima, aquilo que queima no seu coração. E a gente voltando um pouco para as redes sociais também, né, sobre isso. A gente tem que lembrar que sempre deve ser uma conversa. A gente deve fugir da contenda, né? Contenda é quando tem dois lados opostos discutindo. A gente deve fugir disso, né, dessa contenda. Então a gente tem que lembrar que é uma conversa. Imagina, quando a gente está na rede social é muito mais fácil, porque a gente tem tempo para responder, né? A gente não precisa... O cara mandou aqui, a gente vai responder na hora, igual uma conversa na cara a cara. Então a gente tem esse momento que a gente para, a gente respira, a gente pensa certo o que a gente vai responder, que muitas vezes numa conversa assim, cara a cara, a gente vai falando assim, vai soltando. Mas, enfim, então a gente tem essa facilidade de escolher as nossas batalhas. Mas quando é uma, né, sei lá, digamos no meio assim, onde você está cara a cara com a pessoa, você tem que ter muita sabedoria no momento que você vai entrar em uma conversa, no momento que você vai puxar certo assunto, né? Nem falando, a gente tem que buscar aquilo que queima o nosso coração. Se algo não queima o nosso coração, se algo não... Queimar no sentido de nos deixar animados, né? A gente tem necessidade de falar disso. Né? Isso, Então, se algo tipo, não nos incomoda em certo nível,
Então a gente não liga muito, não que não ligamos, né? Claro que a gente liga para tudo, né? Mas que a gente não se importa em certo sentido com aquilo. Como é que a gente vai falar com a mesma intensidade que a gente falaria com algo que queima no nosso coração, né? Sim. Então a gente tem que ter esse parâmetro, né? E sem buscar na palavra, assim, cara, é isso que o Senhor quer que eu fale? É isso que... O que Jesus falaria, né? A gente sempre deve perguntar Sim. para o Espírito Santo, porque ele está aqui com a gente. Então, a gente pergunta, ele está aqui. Se ele vai responder na hora, vai responder depois, aí depende de tu ali. Mas a gente sempre tem que ter esse momento de perguntar para ele, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho. A gente tem alguém ao nosso lado, alguém que nos ajuda, alguém que nos apoia, né? Muito bom, mano. Muito bom. Gente, vamos encerrar nossa conversa por aqui. Eu espero que você que está nos ouvindo tenha sido extremamente abençoado, a você se tornar mais uma vez um pacificador, você não fugir das brigas, mas de fato você estando nelas, você trazer a paz, e a paz que somente o Senhor pode dar, que é a paz que excede todo entendimento. Então, você possa ter sido ministrado por essa conversa aqui. E, pessoal, quero te lembrar mais uma vez, se você ainda não conhece nosso aplicativo, entra lá e baixa o nosso app. E também, se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários. Galera, muito obrigado, Gabi, muito obrigado, Jess, por terem topado participar dessa conversa. Galera, que Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo. Eu aguardo vocês na semana que vem para mais um Conexão Universitária. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.